Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 1, verso 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Até aí. Irmãos, nós temos estudado aqui a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vimos na mensagem anterior que Romanos é uma das principais epístolas, uma das mais importantes, que teve impactos extraordinários na história e na vida da igreja. O estudo dessa preciosa carta desencadeou a reforma protestante no século XVI, onde Martinho Lutero entendeu que a justificação não era por indulgências ou penitências, ou até mesmo pelo alto flagelo, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Por conta disso, ele escreveu suas 95 teses e pregou no castelo de Wittenberg. E aquilo desencadeou, então, a reforma protestante, o meio pelo qual nós somos chamados hoje protestantes. Não apenas isso, mas causou também o avivamento na Inglaterra do século XVIII, trazendo grande transformação naquele lugar, naquele país, e que tem reflexo em nós até hoje. E por quê? Porque o tema dessa carta é o tema que todos nós precisamos: o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o tema dessa carta, a qual aqui Paulo vai dizer que foi separado para anunciar esta mensagem. Que mensagem? A mensagem de Jesus, o Evangelho, que é poderoso para salvar a mim e a você e a todo aquele que crê. Olha o que ele vai dizer em Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Talvez você diga: pastor, mas o senhor deve estar se enganando. Eu já sou crente, eu sou cristão, eu conheço a palavra. Essa palavra, o Evangelho, não é para mim, é para aquela pessoa que está iniciando na fé. Esse é um engano. O Evangelho é para todos nós. Paulo, inclusive, escreve essa carta para cristãos relativamente maduros. É o que ele vai dizer em Romanos 15, 14. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios da bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Irmãos, eu e você precisamos do Evangelho da salvação. Precisamos da boa nova anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Pois a salvação é mais que te livrar do inferno. Salvação é mais do que nos livrar do abismo, da condenação eterna. Salvação é Cristo habitando em nós e nos transformando diariamente, nos santificando e nos levando a voltar a ser a imagem do Deus vivo. É o que Tiago vai dizer. Que nós não podemos apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes. Pois todo aquele que ouve a palavra e não pratica é comparado a um homem que se olha no espelho e vira de costas e esquece a sua imagem. Infelizmente, por pensar que o Evangelho é coisa para gente que está iniciando na fé, para cristãos imaturos, para gente que é ímpia, muitos dos pastores abandonaram esta mensagem e substituíram ela por outras, que não deixam de ser importantes, mas não são a base. Não adianta você pregar sobre família, casamento, filhos, finanças, se o fundamento não estiver bem sentado. Todos nós precisamos do Evangelho. Às vezes o nosso casamento está ruim, não é porque falta mensagem a respeito da família, é porque falta entendimento a respeito do Evangelho, é porque falta arrependimento, falta conhecimento do quão corrupto é o nosso coração. Hoje você tem pastores que falam muito sobre esses temas: casamento, família, finanças e pouco do Evangelho. Irmãos, mas fazer isso é mais ou menos o seguinte: você chega em uma casa e o alicerce está comprometido. Então você fala: olha, a casa está quase caindo, mas vamos fazer o seguinte: vamos rebocar ela, vamos pintar, vamos colocar um porcelanato e ela vai ficar belezinha. Adianta alguma coisa? Não. Isso é apenas fazer algo paliativo, é apenas maquiar o problema real. Precisamos, de fato, mexer na estrutura, na base, nos fundamentos. E o fundamento para a pregação do casamento, dos filhos, da finança, é o Evangelho. É o Evangelho. Irmãos, eu sei que hoje tem surgido muitos pregadores da autoajuda, onde eles pregam a mensagem da autoestima,
onde aquela pessoa ela chega ali, ela ouve o seguinte: olha, você é precioso, você é mais raro que o ouro puro de Ofir. E aí então ela volta para sua casa toda feliz e continua no seu pecado. É mais ou menos o seguinte: imagine um homem que ele foi despedido e abandonado por sua esposa. Então ele chega numa igreja desses pastores da autoajuda pregando esse tipo de mensagem e ele ouve: olha, você é maravilhoso, Deus te ama, se te abandonaram, Deus não te abandona. E ele fica todo feliz. É verdade, minha esposa me abandonou, eu fui demitido, mas não é por causa do meu pecado, não é por causa do meu coração maligno, é porque as pessoas não reconhecem o meu valor. Então ele sai daquele culto e vai trocar de mulher e vai buscar um outro emprego para ter a mesma atitude. Mas veja, o problema deste homem não era sua esposa ou emprego. O problema deste homem é porque ele era vagabundo, ele não gostava de trabalhar, porque era preguiçoso, brigava com a esposa, a maltratava, traía. Esse era o problema deste homem. Veja se não há necessidade da pregação do evangelho. Irmãos, o evangelho ele não está preocupado com a sua autoestima. O evangelho está preocupado que você se arrependa, que você tenha transformação em sua vida, que você entre daqui e não necessariamente saia daqui contente, consolado, mas às vezes em lágrimas, em prantos, envergonhado com o tipo de cristianismo que você vive. Mas infelizmente hoje, ao invés de pastores, nós temos terapeutas de culto. E a grande parte dos crentes já se acostumaram a ouvir esse tipo de mensagem terapêutica. Eles querem apenas um alívio para um problema, mas não adianta. Não adianta tratar câncer com remédio genérico. Precisamos tratar câncer com quimioterapia, com remédio mais forte. Muitos estão atolados no pecado. Mas muitos pastores acham que o seu problema será resolvido inflando o ego ou inflando a autoestima da pessoa. Isso é um ledo engano. Dessa forma, não vai haver mudança, não vai haver transformação. E é por isso, irmãos, que toda vez que eu me dirijo a este púlpito para pregar a mensagem do Evangelho, a minha oração é para que o Espírito Santo possa me levar a ser fiel à palavra. Mas que também traga arrependimento àquele que está em pecado. E também leve muitos de vocês para casa, sentindo vergonha do tipo de cristianismo que vocês vivem. Esse é o objetivo da mensagem do Evangelho. Te confrontar, te deixar desconfortável com o tipo de fé que você diz ter. O Evangelho, como eu disse, não está preocupado com a sua autoestima, mas que você se arrependa dos seus pecados, que você pratique a palavra, que você tenha uma vida transformada. É interessante que Jesus ele falou pouco sobre o que muitos falam hoje. Parece que Jesus não estava preocupado com os 70 anos e 80 anos que vivemos aqui, mas com a eternidade. Por isso, a sua mensagem pode ser resumida em uma sentença: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Evangelho é a base para edificarmos a nossa vida. O Evangelho é a base para edificarmos nossa família, para criarmos os nossos filhos, para sermos bons profissionais e todas as outras esferas da nossa vida termos um bom ali desempenho. E para anunciar as boas novas, Deus não escolheu anjos, mas Ele escolheu homens, pessoas falhas, pecadoras e que também estão no processo de transformação como eu e você. Meu microfone tá ruim, né? Tá dando um problema aqui, toda hora tô cortando. Tô cortando aí para vocês? Tá? Aleluia. Então, primeiro princípio. Deus usa homens pequenos. Olha como é que começa o verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então veja que Paulo, ele era um homem como eu e você. Um homem pecador, um homem falho, mas que foi usado por Deus não apenas para escrever a carta aos Romanos, mas outras 12 cartas. É interessante que Paulo, em sua raiz, significa pequeno. E parece, irmãos, que esse é o requisito que Deus usa para usar pessoas. É que eles sejam pequenos. Pequenos. Que eles diminuam. C.S. Lewis, quando ele escreve Crônicas de Nárnia, quem são as pessoas que salvam o mundo? Não são adultos, sábios, experientes. Não. Habilidosos. São crianças. Pequenas, insensatas. Parece que Deus ele gosta de pegar as coisas que não são
e transformá-las em grandes instrumentos para louvor da sua glória. A Bíblia vai dizer que ele escolheu os que não são, os fracos, os incapazes, para mostrar neles a sua glória. Quem era Paulo? Paulo era um homem extremamente arrogante, um judeu prepotente e altivo, um judeu perseguidor da igreja e que se achava o máximo. Mas um dia, Deus, a caminho de Damasco, encontra com esse homem e o quebranta. E o passa então ali, transformá-lo em alguém pequeno. A Bíblia diz que Deus ele abate o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. E quem é humilde? Humilde é aquele soberbo que já foi abatido por Deus, que já foi quebrantado por Deus, e agora essa virtude que ele tem, não é dádiva dele, mas é algo produzido por Deus, pelo Espírito Santo. Paulo, ele dizia ser judeu de judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel. Talvez tenha conhecido poetas e filósofos de sua época. Um homem que se achava extremamente capacitado. E após a sua conversão? Ele continuou arrogante. Mas Deus foi fazendo a obra em sua vida. Deus ele pega este homem e o transforma em Paulo, pequeno. É interessante que Deus ele parece gostar de pegar o Zé Ninguém e usar para a sua glória. E por quê? Porque aí está a grandeza de Deus. Imagine comigo o seguinte. Um time de futebol que só tem craque. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Luis Soares, só craque. Aí é formado um time dessa forma, e este time vai e ganha um campeonato mundial. Você fala, ok, só tem craque no time. Essa é a obrigação mesmo, de ganhar. Agora imagine um time feito de perna de pau. Eu, o Davi, o GG, o pastor Valmir, o Léo. Aí esse time de perna de pau vai para o campeonato mundial e ainda vence. Irmãos, isso é um milagre. Sai nas manchetes, time de perna de pau vence campeonato. Todo mundo fica impressionado. E por que não sabem jogar futebol? Irmãos, assim é com Deus. Assim é com Deus. Deus pega os que não são e os capacita e os usa para louvor de sua glória. E aí está o grande milagre. E aí está a demonstração do poder de Deus. Lembra os valentes de Davi? Eram endividados, pessoas com dificuldades, pessoas amarguradas. Talvez eu e você serviríamos para sermos os valentes de Davi. Porque muitas vezes é assim que nós nos encontramos. Endividados, amargurados e também com dificuldades. Mas foi com estes homens que ele venceu exércitos, que ele botou abaixo nações. Irmãos, Deus faz a obra com os que não são, aqueles que não são considerados ideais, aqueles que não são considerados promissores, aqueles que olham para si e falam, eu nada sou. Lembra quando Samuel vai escolher Davi? Ele vê os irmãos de Davi grandes, fortes, homens de guerra, homens poderosos. Mas a quem Deus manda chamar para governar Israel? Davi. Um jovem pastor que ficava atrás das ovelhas malhadas. Nenhuma aparência, nenhum tipo de força aparente, mas é ele que Deus escolhe. E ele se torna o maior rei de Israel. Ele derrota Golias. Eu vejo na nossa igreja, por exemplo, o nosso louvor. Como é que é formado o nosso louvor? Grande parte dele por crianças, jovens, que nem têm tanta habilidade assim, nem tocam tão bem. Mas que se colocaram à disposição. Fala, Deus, eu não sou, mas usa-me. Usa-me. Quem são aqueles que às vezes lideram PG? São aquelas pessoas que às vezes não são as ideais. O GG. Eu. Pastor Valmir. Irmãos, mas é esse que Deus usa. Eis a quem dizem para si mesmo, eu nada sou se não for Deus. Deus me capacita. Deus me dá graça. Acho que semana retrasada, o Davi ele chegou para mim e disse o seguinte, né?
Pastor, eu quero ser pastor. Irmãos, isso é uma grande bênção. Eu creio que não só ele, mas muitos aqui, né, ainda serão chamados por Deus. E obviamente, né, ele é um jovem, né, de 16 anos. E nós vamos treiná-lo, e daqui a um tempo ele vai liderar PG. Irmãos, o ideal é que fosse mais velho. É que tivesse mais experiência de vida, mas é assim que Deus trabalha. Ele pega os que não são, aqueles que não parecem ser o ideal, que não parecem nada promissor, e os colocam ali, para executar a sua obra, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. É assim que nós temos visto Deus trabalhar, e aí está a glória de Deus. E usar homens fracos, homens sem capacidade alguma. O pastor estava comentando comigo, e ele me autorizou a falar isso aqui. Foi ordenado com 40 anos, né, pastor? 44 anos. Irmãos, geralmente quando Deus chama alguém para o ministério, Ele chama assim, mais jovem. Porque aí o tempo de treinamento é maior e tudo mais. Mas veja, Deus chama o pastor, uns 40 anos. 44 anos não é o ideal. Com todo respeito, muito velho. Muito tarde. Mas veja o tanto de coisas que Deus fez através da vida dele. Revitalizou igrejas. Nós estamos aqui porque este homem, que não era o ideal, se colocou à brecha e Deus usou para abrir inúmeras igrejas. Veja como Deus trabalha. Parece que Deus pega homens que aparentemente não são o ideal, não são os promissores, não são os mais inteligentes, mas os coloca ali e neles manifesta a sua glória. Deus tem feito isso. Quem eram os apóstolos de Jesus Cristo? Eram doutores, fariseus, mestres da lei? Não, não eram. Eram pescadores, cobradores de impostos, gente simples como eu e você, mas foi a eles que Jesus escolheu. E olha que eles se tornaram. Deus usa os que não são. Paulo, em outro momento, era um fariseu arrogante. E após se converter, ele continua arrogante, porque ele vai para Jerusalém. Ele acha que ele era tão capacitado por causa do seu pedigree, que ele fala, eu serei o líder da igreja. E ele vai para Jerusalém, chegando lá, ele é rejeitado pelos irmãos, querem matá-lo, os judeus, e o próprio Deus rejeita, fala, Paulo, é por aqui que você vai estar passando quando terminar o seu ministério. Daqui você vai ser preso e depois tudo vai piorar. Depois você vai morrer. Mas não é por aqui que você vai começar. Eu tenho um longo trabalho para fazer na sua vida. E Deus foi quebrantando esse homem. Paulo ele começa o seu ministério dizendo o seguinte, eu sou o menor dos apóstolos. Já é um nível bom, né? Eu sou o menor dos apóstolos, para quem dizer que era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, criados aos pés de Gamaliel, quanto à lei irrepreensível. Agora dizer, não, eu sou o menor que aqueles galileus. Sou o menor dos apóstolos. Mas então Deus vai trabalhando na vida dele, ele diz, não, eu não sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos irmãos. E ele chega ao fim da sua vida dizendo, eu não sou o menor dos apóstolos, eu não sou o menor dos irmãos, eu sou o pior dos pecadores. Irmãos, veja como Deus transformou aquele homem que se achava grande, poderoso, imponente, em alguém pequeno. Em alguém que estivesse pronto para ser usado então na sua obra. E é assim que funciona, irmãos. Quanto mais luz nós temos de Deus, menos nos gloriamos em nós mesmos. Quanto mais luz nós temos da parte de Deus, mais enxergamos o quão podre é o nosso coração. Eu sei que às vezes você pode se achar muito santo, muito quebrantado, muito maduro. Irmãos, isso é porque você não tem tanta luz de Deus. Se você tivesse, você enxergaria o quão podre e corrupto é o seu coração. E logo enxergaria a necessidade de todo santo dia ser exposto ao Evangelho. Lembra Moisés? Deus chama Moisés no auge da sua autossabedoria, da sua força e da sua glória. E o que ele faz? Ele mata o outro egípcio.
Ele foge para o deserto. E lá fica por 40 anos. Então Deus volta a chamar Moisés quando ele já tinha 80 anos. Deus diz: Moisés, eu vou te usar agora para libertar o meu povo. E qual é a resposta de Moisés agora? Ó Deus, eu não sei nem falar. Envia outro. Veja que o homem que se achava poderoso em palavras, o homem que se achava forte, sábio, criado na maior cultura da época egípcia, agora fala: Deus, eu não sou capaz para fazer essa tamanha obra. Escolhe outro. Quebrantamento. Quebrantamento. Irmãos, Deus ele usa homens que não são. Deus ele não usa métodos. Ele usa pessoas. Pessoas que são pecadoras, pessoas que são falhas, pessoas que são como eu e você, mas que sabem disso e se colocam: Deus, eis-me aqui. Usa-me para a tua glória. Usa-me para o teu louvor. E Deus então pega aquilo que é rejeitado pelo mundo, aquilo que é tido como louco, aquilo que não é tido como promissor, e os usa para a sua glória. Essa minha pequena caminhada aí de 15 anos da fé cristã, eu já vi tanta gente que parecia tão promissora, falava bem, tinha uma boa oratória, alguém organizado, disciplinado. Mas o tempo passou. E aquela pessoa, que poderia até ser um pastor, desviou. Isso é interessante, irmãos. Nós precisamos buscar de Deus isso, essa luz do Espírito Santo, para que possamos perceber o quão arrogante ainda somos. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu fui enviado para o seminário. E eu me achava o cara. 17 anos, o mais novo da minha turma. Mas 10 anos depois, a cada dia que se passa, eu percebo uma coisa: o quão arrogante, prepotente, altivo ainda sou. E o quão incapacitado, na verdade, eu era naquela época. E ainda sou. Porque é isso que Deus vai fazendo. Quanto mais você vê a grandeza de Deus, mais você percebe o quão pequeno você é. De forma que ser usado por Deus é um milagre. Deus fazer algo através de nossa vida é um milagre. Deus escolheu homens, não os melhores, mas até os piores, para fazer a sua obra. Deus poderia escolher homens, anjos, mas Ele escolheu homens para pregar o Evangelho. Segundo princípio, Deus prepara esses homens. Irmãos, após Deus nos escolher para sermos salvos, Deus Ele quer nos usar. Não apenas para ser um pastor, mas para ser um servo dEle. Para ser um instrumento, um canal, para manifestar a sua glória. E Deus escolhe aqui Paulo. Paulo, é claro, era um homem dotado de dons, habilidades. E Deus ele pode usar esses dons, habilidades, como usou os dons e habilidades do apóstolo Paulo. Mas antes ele tem que fazer um processo de esvaziamento da nossa confiança nisso. Antes ele nos pega e demonstra que confiando nisso, nós não chegamos a lugar nenhum. Não é incomum você conversar com pessoas que às vezes estão há muito tempo na obra do Senhor e que se encontram em um estado de cansaço extremo. E aí você vai tentando conversar, entender o porquê a pessoa se encontra daquele jeito, e a pessoa diz: olha, eu tentei de todas as formas, ou seja, eu usei todas as minhas forças, todas as minhas habilidades, e eu agora estou vazio. Irmãos, é exatamente quando isso acontece, é que estamos preparados para sermos usados por Deus. Como eu disse, aqui na igreja, há muitas pessoas que nem são tão habilidosas assim, no louvor, lideram no PG, mas elas estão ali, Deus as usa. Em contrapartida, há pessoas lá no mundo, muito mais habilidosas, mas que usam isso não para glorificar Deus, mas para a sua própria glória e honra. Você tem, por exemplo, o Leonardo Gonçalves, que foi manifesto esquerdista, que foi igreja inclusiva. Você tem Priscila Alcântara.
E você tem também pessoas ímpias que, na verdade, estão ali usando os seus dons, dados por Deus, não para glorificá-lo, mas para a sua própria autopromoção. Deus não escolhe as pessoas mais capacitadas. Ele escolhe os incapazes e ele os capacita. Paulo era um judeu. Ele tinha cidadania romana. E ele foi usado sim por Deus para defender a fé cristã contra os próprios judeus e para ir a lugares que talvez um judeu comum não poderia ir. Por exemplo, sem a sua cidadania romana, ele não poderia adentrar lugares do império, onde, de fato, ele poderia ser um instrumento de Deus para anunciar o evangelho. Ter a cidadania romana era o equivalente a ter uma cidadania norte-americana, ou até mesmo europeia. Isso te dá acesso a lugares onde pessoas comuns não têm. E Deus usou isso para glorificar ele. Mas antes disso, Deus o levou para um lugar onde por 3 anos Paulo ficou em silêncio. Ninguém ouviu mais de apóstolo Paulo. Ninguém soube mais a respeito dele. E muitos comentaristas vão dizer que, na verdade, nesses 3 anos, ele estava sendo capacitado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto é que em 1 Coríntios 11, quando ele vai falar a respeito da ceia do Senhor, ele vai dizer: o que eu transmiti a vocês não recebi de homem algum, mas o próprio Senhor, que disse que na noite em que foi traído, e aí ele vai falar sobre a Santa Ceia. Ou seja, provavelmente Deus pegou Paulo e o capacitou por 3 anos, como fez com os apóstolos, e agora ele estava preparado para ser usado por Deus. Irmãos, Deus, também um outro exemplo, é Deus usando a beleza de Esther. Era algo que Deus deu para ela, uma beleza natural. E você sabe, a maioria das pessoas são feias, né? Mas essa mulher, por incrível que pareça, era uma raridade. Ela era bonita. E por causa da sua beleza, ela foi escolhida para ser rainha. E por causa dessa sua posição, Deus salvou Israel. Olha como Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É claro que aqueles que receberam de Deus 5 talentos, aqueles que receberam de 2, aqueles que receberam 1, mas e daí? Usamos o que temos, segundo os dons e habilidades concedidos para glorificar a Deus. Ainda que não sejamos muita coisa. Se nos colocamos à disposição, Deus nos usa. Ele não fez assim com Gideão. Gideão estava lá. Deus o escolhe para ser juiz e libertar o povo de Deus. E fala: Deus, eu sou o menor da minha casa, e minha tribo é menor, e o Senhor me escolhe? Fala: eu escolhi você. Ele pede alguns sinais e Deus dá esses sinais. Após isso, ele se convence que Deus queria usá-lo. Mas ele pensou que seria com um grande exército. E ele escolhe milhares de homens, e Deus fala: ainda é muito. Eu preciso de menos. E vai tirando homem, tirando homem, e ficam apenas 300. E é esses 300 que libertam Israel. Olha como Deus faz na vida do profeta Jeremias. Ó, Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus diz: não diga que você é uma criança. Eu te constituí como profeta das nações. E veja como Deus usou Jeremias. Foi assim também com Elias. Foi assim com Eliseu. Ou seja, aqueles que Deus chamou, ele há de capacitar. É claro que Ele pode usar os nossos dons naturais? Pode, mas nós não podemos confiar neles. Não podemos. Nós devemos confiar apenas no poder de Deus, que é nos dado através do Espírito que já habita em nós. Você tem grandes artistas, grandes pintores, dotados de talento por Deus. Mas por que isso é carnal então, pastor? Porque eles justamente acham que isso vem deles. Nós não somos assim. Nós não nos gloriamos em nós mesmos. Nós sabemos que o bem que é em nós não é nosso, foi Deus que nos deu para usar-nos para a sua obra. E é quando reconhecemos isso, irmãos, que Deus, Ele opera em nossas vidas. É o que Ele vai dizer em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja que antes de usar aqueles apóstolos, Deus os capacita com o poder miraculoso, o poder do Espírito Santo, de forma que eles não apenas pregariam o Evangelho, mas seriam testemunhas, entregariam as suas vidas em prol do Evangelho. Veja que Paulo, ele começa
a ser usado por Deus quando ele entende que é pequeno. Irmãos, é assim que nós também somos usados por Deus. Quando entendemos que nós somos pequenos, sabemos que somos limitados, mas que através do poder de Deus, através do poder do Espírito Santo, nós podemos sim fazer a sua obra. Nós podemos sim ser usados. E por quê? Porque Deus escolheu a nós, homens, falhos, pecadores, os que não são, para envergonhar aqueles que se julgam sábios, para expor a loucura daqueles que se julgam bons. Deus usa os que não são, porque nesses Ele manifesta a sua glória. Irmãos, a cada dia que se passa, a minha oração tem sido essa. Deus, de fato, eu não sou coisa alguma. Eu não posso coisa alguma em mim. Se o Senhor não fizer, nada será feito. Essa manhã nós recebemos aqui a visita de uma família muito querida, que está morando em Caçapava, mas está querendo voltar para cá. Fabiano, Otávio, lembra o pastor deles? Fabiano, Otávio, Otávio, a Carol. Eles vieram aqui de manhã, irmãos, foi uma alegria tamanha, né? Eles falando, poxa vida, né? A gente já foi em várias igrejas, mas a de vocês sempre está aqui na nossa mente. Nosso desejo sempre foi voltar aqui, estar aqui com vocês. Eu fico pensando, por quê? Só existia uma explicação. Porque Deus, através da pregação do Evangelho, marcou o coração daquelas pessoas. Porque Deus, através da pregação do Evangelho, mudou a vida daquelas pessoas. E agora, elas querem ter mais disso. Mais a palavra de Deus. Agora elas sabem o que é uma igreja fiel e uma igreja que não é fiel. E isso não é por causa de nós. É única e exclusivamente por causa de Deus. Nós devemos aprender a ser como Paulo, irmãos. Olharmos para Deus e falarmos, Deus, eu sou o pior dos pecadores. Mas ainda assim, usa-me para o louvor da sua glória. A cada dia que passa, irmãos, eu quero ser essa pessoa que Deus vai usar, que Deus vai ser usar como instrumento para alcançar outras pessoas. A cada dia que passa também, eu quero me esvaziar de mim, eu quero ser como João Batista, dizendo que ele cresça e eu diminua. Mas essa não pode ser apenas a minha oração, ela também deve ser a sua. Eu finalizo dizendo o seguinte. Às vezes nós esperamos a pessoa perfeita. A pessoa cheia de potencial. Mas às vezes não é essa que Deus vai usar. Lembra o que eu disse? É melhor o feito do que o perfeito. Então às vezes você está planejando, pensando, esperando se aprimorar. Então depois disso você fala, Deus, aí sim o Senhor pode me usar. Mas será que Deus não quer te usar agora? Será que Deus não quer fazer através da sua vida agora? Será que Deus não quer te usar para liderar um PG, para receber um PG, para ajudar no louvor, em outras atividades que há na igreja agora? E você está perdendo o tempo da oportunidade. Estávamos no PG essa semana e o irmão compartilhava que perdeu um ente querido. Já tinha 80 e poucos anos, ou quase isso. Mas ainda assim, a morte é algo sempre que nos abala. Eu estava dizendo, irmãos, é por isso que nós precisamos servir a Deus. Porque a nossa vida é como a névoa. Hoje nós estamos aqui, mas não estaremos. Hoje nós estamos aqui, podemos sair daqui e morrermos. E ao nos apresentarmos diante de Deus, Ele vai querer saber, você foi fiel. Deus, mas eu tinha muito pouco, mas você foi fiel. Então essa é a primeira exortação que Paulo nos ensina. Deus, Ele usa homens falhos, homens pecadores, homens pequenos, como eu e você. O segundo é que Ele também capacita esses que Ele chama. E de certa forma, irmãos, todos nós somos chamados. Talvez para vocações diferentes, alguns para pastores, outros para trabalhadores, donas de casa, mas todos nós fomos chamados para servir a Deus. Esse chamado é universal. E servir a Deus, como eu tenho dito, é mais que sentarmos em uma cadeira de domingo, ouvirmos a palavra e voltarmos para a nossa casa sem aquilo ter impacto nenhuma na nossa vida. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo de servir a Deus e usar as habilidades e dons que Deus te deu para servi-lo. Se Deus te chamou, irmãos, Ele vai te usar. Ele vai te dar graça. Portanto,
Eu oro para que Deus nesses dias possa estar levantando muitos outros, não apenas como Davi, que tem um chamado aí pastoral, mas principalmente aqueles que têm um chamado para servir, para dar o seu melhor, para se dedicar. E eu quero estar no meio desses, quanto mais querem. Vamos ficar de pé?